temos aqui os sinais SDA e SL. Então, repare aqui, ó, o sinal de clock pulsando em alta frequência e aqui a linha SDA. A linha SDA, só lembrando, é a linha de dados e a linha SL é a linha de clock. Esse clock está por volta, o período dele está por volta de 12 microsegundos aproximadamente, o que me dá uma frequência na ordem de 80 kHz. Lembrem que eu coloquei a frequência de 100 kHz. Aqui está dando menos de 100 kHz. Vai ter problema? Não. Porque como a comunicação é do tipo síncrona, como eu tenho um sinal de clock, que é esse sinal aqui amarelo, o SL, então o SL é o sinal de sincronismo. Então não tem problema. Tá certo? Bom, indo aqui para a imagem, o que nós temos aqui? Nós temos, deixa eu dar um stop aqui, para facilitar aqui, nós temos aqui algumas coisas interessantes. Ó. Veja bem, o que nós temos aqui inicialmente? Onde nós temos esse T aqui, ó, na borda descida da linha STA, enquanto que o clock estava em nível lógico alto, você tem o que nesse ponto? Você tem exatamente a condição de start, a condição de início da comunicação. Após essa condição de início, a cada borda de subida é enviado um bit. Então, por exemplo, o primeiro bit enviado é esse bit 0 aqui. Então, é enviado o bit 0, depois o bit 1, ó. O SDA está em nível lógico 1 na borda de subida do clock. Depois 0, 0, 0, 0, 0 e depois 1. Ou seja, aqui você tem exatamente 0, 1, 0, ou seja, 2, 0, né, em hexadecimal. Ou seja, ele está enviando o endereço do escravo, do PCF874, que é 20 hexadecimal, com o bit RW em 1. Porque ele quer fazer uma leitura do PCF874. Ele quer fazer uma leitura dele, tá certo? Para saber qual o conteúdo do bit P0 lá da porta dele. Se está em nível lógico 0, se está em nível lógico 1. Depois do envio do RW1, que ele quer fazer uma leitura do PCF874, repare que o nono pulse de clock, ó, vamos ver bem isso aqui, ó, o nono pulse de clock ele está em nível lógico 0. Quer dizer, no nono pulso de clock, a linha SDA está em nível lógico 0. Repare bem. Ó. Então, primeiro pulso, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. No nono pulso de clock, você tem esse bit em 0. Esse bit em 0 é enviado pelo dispositivo escravo, para dizer que entendeu a mensagem. Que mensagem? A mensagem enviada pelo match do endereço 20 em hexadecimal com RW em 1. Ou seja, ele está entendendo o escravo que o endereço chamado é o endereço dele e está sendo feito esse endereçamento para ele, para o PCF8574, com um comando de leitura, com RW1. Ou seja, alguém quer ler o PCF8574. Em seguida, o PCF8574 em seguida, é transmitido um valor, certo? É transmitido um valor para o PCF8574. Então, aqui foi feita uma leitura, certo? Aqui foi feita uma leitura. E, após isso, é feita uma escrita, certo? É feita aqui uma escrita com o valor desejado. Se eu fizer o seguinte, ó, repare que esse bit está em 0 e esse bit aqui está em 0. Esse bit aqui é o bit P4, se não me engano. E esse aqui é o bit P0. Repare que quando eu soltar o fio lá do protoboard, porque nesse momento o P0 está em nível lógico 0, lá no protoboard. E aqui também está mostrando que está em nível lógico 0. Quando eu soltar esse fio aqui do P0, então ele vai para nível lógico 1. Repare que tanto esse quanto esses dois, foram para nível lógico alto. Então, deixa eu colocar aqui novamente para vocês verem a diferença. Então, foi para nível lógico 0, foi para nível lógico 0, repare bem. E depois, ó, o mestre,
manda novamente aquele endereço lá, 0. Ó, aqui você tem novamente a condição de start, ou seja, você tem um repeat start, ou seja, ele gerou a condição de start antes de um stop, porque até agora a gente não falou de nenhuma condição de parada, até agora não teve nenhuma condição de parada aqui. E aqui, ó, ele dá um start para o mestre novamente enviar o endereço. Enviado o endereço, agora ele quer fazer uma leitura da porta, ele faz a leitura da porta, tanto é que quando eu soltar esse pino, somente esse bit vai para 0. Olha só. Tá vendo aí, ó? Então você tem, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, você tem 4 bits em 1 e apenas um bit em 0. Porque a minha porta ali, P toda do PCF, está toda em alta, em nível alto, exceto o bit 0, certo? Exceto o bit 4, desculpe, né? Porque exceto o bit 4, né? O bit 4 está sendo transmitido o valor 0. Então, depois dos 4 desse dado está sendo lido, o que vai acontecer? Há um nono pulso de clock, esse nono pulso de clock está com RW em 0, certo? E você tem aqui, ó, a subida do sinal de clock. E quando ocorre a subida de clock, logo depois a linha SDA vai para nível lógico alto. Ou seja, aqui você tem a condição de parada. Você tem aqui a condição de parada. Então, é isso, o funcionamento aqui da comunicação. Eu acho interessante mostrar essa parte aqui do clock, o sinal de dado, o SDA mudando ao longo do tempo, para entender melhor como está sendo feita a comunicação.